Olá, como me apresentei anteriormente, sou Jó e vou estar com vocês nessa aula de sistemas operacionais e hoje, em particular, eu vou ministrar a aula 1, que é a aula de conceitos, falar o que é um sistema operacional, como é que ele surgiu, enfim, é uma aula introdutória para vocês terem uma noção do que viria a ser um sistema operacional. Como eu havia apresentado na aula anterior, na apresentação dessa disciplina, a gente vai falar sobre os conceitos básicos e fundamentais de sistemas operacionais, a gente vai falar sobre exemplos de implementação em sistemas operacionais Windows, sistemas operacionais Linux, assim como sistemas operacionais macOS, que são baseados aqui no Linux. Vamos também falar sobre paralelismo, programação concorrente, que é um assunto novo e que mais é importante em virtude das arquiteturas dos computadores atuais serem totalmente baseados na arquitetura de multicore. Assim, ele tem um suporte para paralelismo. Dessa forma, a gente precisa mostrar para vocês como o paralelismo ela trabalha, de maneira que vocês possam então explorar em software e assim explorar a máquina que foi adquirida por vocês. Tá? E finalmente, uma parte de gerenciamento de recursos, como foi apresentado na aula V0 de introdutória de apresentação, a parte de gerenciamento de recursos. Tá? Então aqui seria um resumo do que viria a ser apresentado nessa disciplina de sistemas operacionais. A gente pretende, com essa disciplina, que vocês consigam assimilar os conceitos básicos, assim como os fundamentais, e entender também o paralelismo e a programação concorrente, assim como saber uma função básica do sistema operacional, que seria a parte de gerenciamento de recursos. Que recursos são esses? São recursos como memória, processador, entrada e saída e arquivos. Como é que tudo isso é realizado? Então isso a gente vai visualizar, para que vocês possam então entender durante o curso dessa disciplina. Vale a pena salientar o que consiste um sistema computacional. Então, o sistema computacional, antes da gente definir um sistema operacional, a gente vai falar o que consiste um sistema computacional. Então, vocês sabem que um sistema computacional, hoje em dia, ela não vem só com um único processador, Ela vem com mais processadores e mais, como é que a gente fala, mais cores, cores de processamento. Tá? Além da parte de processador, a gente vai ter também a parte da memória principal, que é como se fosse uma mesa. Tá? A mesa funciona como se fosse a memória principal. Então eu trago as informações do disco, a memória secundária, coloco numa mesa de trabalho e a partir daí eu vou manuseando os dados que eu estiver utilizando. Tá? Então para isso existe o quê? Existe também discos, dispositivos de entrada e saída, assim como o teclado, monitor e uma parafernália aqui de dispositivos que compõem um sistema computacional. Bom, mas os programas, eles precisam lidar com todos esses recursos. Os programas são vários, então a gente tem múltiplos programas, e a gente tem o quê? Um número limitado de quê? De recursos que são esses recursos aqui. Então, quem é que vai fazer isso? Quem faz isso é o sistema operacional, que é o assunto dessa disciplina. Tudo bem, vamos saber inicialmente qual a importância desse sistema operacional. Por que de sistema operacional ser considerado muitas vezes como um software básico? Por que ele é básico? Ele é básico, primeiramente, porque ele tem a funcionalidade de prover o quê? De prover um suporte para as aplicações, aqui ó, as aplicações, para as aplicações, de forma que o sistema operacional, ela então possa desempenhar aí uma interface entre esse dispositivo aqui, o dispositivo de hardware e o próprio sistema operacional. Então, há necessidade de um tradutor genérico, de forma que a aplicação possa conversar com um dispositivo de hardware. Esse dispositivo de hardware pode ser, como a gente viu, memória,
processador, disco, existe uma parafernália aí de dispositivos e periféricos, né? Então ele precisa de o quê? De um sistema, né? De um computador, para que então ele possa conversar com esses dispositivos. Então, a aplicação sem sistema operacional, ela vai possuir um gasto maior de tempo de programação, uma vez que você tem que programar todas as particularidades dessa aplicação, tá? Desse sistema aqui. Então, a aplicação, no lugar de ter apenas esse nível aqui, ela vai ter que incorporar tudo isso aqui. Agora, por que ele não precisa fazer isso? Porque ele tem o quê? Ele tem o que a gente chama de um sistema operacional. Tá? Então, sem o sistema operacional, ele vai ter o quê? Vai ter um gasto maior de programação, uma vez que essa programação que está embarcada nesse cenário aqui, nesse nível aqui, vai ter que ser incorporada na aplicação. Além disso, ela vai ter um aumento de dificuldade, porque todas as particularidades inerentes a essa área aqui, né, essa camada aqui, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser, obviamente, incorporada e programada justamente nessa camada de aplicação. Tá? O usuário, assim, precisa estar preocupado com o quê? O usuário aí precisa estar preocupado com os detalhes de hardware. Tá? Bom, então, esse seria uma aplicação sem sistema operacional. Agora vamos ver uma aplicação com sistema operacional. Com o sistema operacional, ela vai ter o quê? Vai ter uma maior racionalidade, uma vez que a funcionalidade da aplicação vai ser incorporada nessa camada de aplicação. E as particularidades inerentes a cada dispositivo, que é genérico, ela vai estar incorporada no próprio sistema operacional. Então, o sistema operacional, ela vai permitir o quê? Ela vai permitir que a aplicação, ela seja o quê? Ela seja mais portável entre dispositivos diferentes. Tá? Então, essa é vamos dizer assim, é a funcionalidade principal de um sistema operacional. Ela vai prover maior portabilidade, e vai prover também maior dedicação aos problemas inerentes à aplicação. Tá? Bom, seguindo aqui, então a gente tem, como vocês estão vendo aqui, uma máquina multinível. Uma máquina multinível por quê? Porque o sistema operacional é quem vai prover toda a funcionalidade básica, por isso que ele é conhecido como um software básico, tá? De forma que as aplicações elas vão ficar preocupadas apenas com a funcionalidade do sistema em si que ele foi projetado. Tá? Bom, então vamos agora definir, já que a gente falou da importância de sistemas operacionais, tá? A gente falou como é que seria uma aplicação sem um sistema operacional, assim como a gente falou, uma aplicação com o sistema operacional. Com o sistema operacional, ela fica mais portável e fica o quê? Fica mais concentrada, a aplicação fica mais concentrada justamente no problema real que ela quer resolver. Tá? Então, agora vamos definir o que seria um sistema operacional. Então, o sistema operacional, primeiramente, ele é o quê? Eu queria grafar aqui, né? Primeiramente, ele é um programa, tá? Ele é um software. Um software, ou melhor dizendo assim, um conjunto de programas, né? Ele é um software grande, parrudo, que ele tem o quê? Todo software tem uma funcionalidade. Então, qual seria a funcionalidade, a função desse software grande que se chama sistema operacional? A função são dois, pessoal, tá? Ele é o quê? Ele é uma interface. Ele é uma interface entre a hardware e o quê? Entre o hardware e a aplicação. Então, é ele quem vai fazer o quê? Ele quem vai fazer essa tradução, tá, da aplicação, do que a aplicação quer, para o hardware do sistema onde ele se encontra. Tá? Então, quem que vai fazer essa interface? Quem vai fazer essa interface é justamente o quê? Justamente o software chamado sistema operacional. Assim sendo, vocês já perceberam o quê? Já perceberam que o sistema operacional ele tem que ser voltado para uma determinada plataforma. Não existe um sistema operacional que seria o quê? Seria genérico para todas as plataformas. Por isso você tem o quê? Você tem a versão do Unix em sistemas HP, em máquinas HP. Vocês têm o Unix para a versão da IBM, assim como vocês têm o famoso Linux, que nada mais é do que um sistema operacional
Linux voltado para arquiteturas Intel. Tá? Então, esse é o quê? Esse é justamente a funcionalidade, a função de uma das funções do sistema operacional. E o segundo seria o quê? O segundo seria a parte do gerenciador de recursos. Tá? Essa parte do gerenciador de recursos é a parte, tá? A segunda função do sistema operacional que vai gerenciar, vai fazer a administração dos recursos. Que recursos são esses? Os recursos de quê? De hardware. Os recursos de quê? De impressora, né? A impressora também é um recurso. Outro recurso, arquivos e assim por diante. Tá? Quem vai fazer esse gerenciamento uma vez que eu não tenho uma infinidade de arquivos e impressoras? Eu só tenho um cadastro. E esse cadastro, ela precisa de quê? Eu só tenho um arquivo cadastro. Esse arquivo cadastro, ela precisa ser gerenciada e administrada de forma, tá, correta entre as diversas aplicações que vão existir nessa camada superior. Tá? Então, prosseguindo aqui, né, como vocês viram aqui, tá, aqui em sistemas operacionais, ela tem o quê? Ela é um software grande. E como é um software grande, ela vai ter, obviamente, o quê? Vai ter, obviamente, um problema de eficiência também. Essa parte da eficiência, ela precisa ser tratada de maneira que essa eficiência não venha a prejudicar um sistema. É como se fosse assim, eu vou construir uma ponte. O peso da ponte em si, ela obviamente é maior do que a própria aplicação, que nesse caso da ponte seria os carros, né? Esse é o objetivo principal. Então a gente precisa tratar com esses objetivos contraditórios de maneira o quê? De maneira que o sistema operacional possa desempenhar o papel adequado dentro de um sistema de computação. Tá? Bom, vantagens de sistemas operacionais, eu já tinha comentado com vocês, seria apresentar essa máquina mais flexível, seria permitir o uso eficiente e controlado a parte do que a gente chama de gerência, né? Como tinha comentado com vocês, né? Então essa parte da gerência seria o uso eficiente e permitir o uso compartilhado e protegido, né, dos componentes aí de hardware e software de um sistema de computação. Tá? Então esses seriam as vantagens. Quando a gente tem um sistema operacional, ela vai possuir essas vantagens de maneira que esses objetivos contraditórios possam suprir a demanda, né, e a eficiência de um sistema operacional que desempenha esses papéis que eu citei aqui para vocês. Tá? Bom, agora, dentro do objetivo 1, a função do sistema operacional. O que é um sistema operacional? É um software que vai gerenciar recursos e servir de interface. Vamos voltar aqui para a parte da interface. O sistema operacional ela deve prover o quê? Deve prover um mecanismo de quê? Um mecanismo para interface com o sistema computacional. Bom, o usuário ela vai necessitar interagir, fazer uma interface com o sistema operacional. E existem diversos mecanismos para fazer isso. Eu vou falar aqui de 3 mecanismos. O primeiro seria esse JCL, seria a linguagem de comando. O segundo seria a parte gráfica, como vocês veem nas janelas de um sistema operacional como o macOS, assim como o Linux hoje em dia e o Windows, né? Um sistema operacional baseado em janelas. Então, existem diversos mecanismos para fazer essa interação com o sistema operacional. Tá? Então, o primeiro seria na forma textual, como eu tinha comentado para vocês. Segundo, seria nessa forma gráfica, então aqui através da forma gráfica, mais intuitiva e facilita o manuseio com o próprio sistema operacional. Tá? Bom, seguindo aqui em frente, e a interação, né? Aqui a gente está falando da interação com quem? Interação com o próprio usuário. Mas existem interações, como a gente vai ver aqui também, que seria interação com o próprio quê? Com o próprio programa. Tá? Então, o programa, como vocês estão olhando aqui, tem esse programa do usuário. Esse programa de usuário, ela precisa fazer também o quê? Precisa interagir, conversar com o próprio sistema operacional. Tá? E quem que vai fazer isso? Quem vai fazer isso justamente é o quê? Justamente é a parte de interface que está aqui dentro do sistema operacional, que vai permitir essa conversa com o próprio sistema operacional. Tá? Bom, aí existem o quê? Essa interação com o sistema operacional,
a partir do próprio programa, ela possui o quê? Ela possui o que a gente chama de chamada de sistemas, que vai ser o quê? Que vai ser um outro assunto que a gente vai ver durante as próximas aulas. Então, como é que a gente chama essa interação com o sistema operacional realizada pelos programas? É o que a gente chama de chamada de sistema. Chamada de sistema é a forma como eu tenho, por exemplo, se eu quero falar com uma pessoa, eu vou endereçar chamando um nome, tá? O nome dessa pessoa. Chamada de sistema seria o quê? Seria chamar a funcionalidade, cada funcionalidade implementada no sistema operacional vai possuir um nome. Então aqui, por exemplo, a gente vai ter um nome que seria o fork. O fork é para criar um processo, para rodar um programa. Então essa seria a funcionalidade desse fork. E assim por diante. Close. Existe uma funcionalidade do sistema operacional que seria para fechar o arquivo. Então, para fechar o arquivo, para engavetar, né, pegar a pasta e jogar de volta pro armário, eu tenho uma função chamada close. E assim por diante. Tá? Formas de processamento. Existem várias formas de eu processar o sistema operacional. O sistema operacional tem a forma monoprogramada, como a gente vai ver nas próximas aulas, assim como a forma de programação que a gente chama de concorrente. No monoprogramado, apenas um único programa, uma única aplicação, fica dentro da máquina, de forma que essa máquina é utilizada apenas por esse único programa. Uma outra forma é fazer o quê? É uma forma mais eficiente, é a forma multiprogramada, onde vários programas elas ficam dentro de um sistema, de forma que esses programas então possam ser ser manuseados pelo sistema de computação. Tá? Bom, vamos falar um pouco do histórico, que é a segunda parte dessa disciplina. A primeira parte do histórico seria falar para vocês sobre as gerações de computadores, tá? Gerações de sistemas operacionais. Vou falar aqui de uma forma sucinta, porque assim vocês vão possuir o quê? Vocês vão possuir uma visão geral de como é que um sistema operacional ela evoluiu e assim saber que muitas das coisas que eles falam aqui, a gente ainda manuseia hoje em dia. Exemplo, sistema em batch. Então, o sistema em batch é um sistema que até hoje, em grandes corporações, como o Banco do Brasil, Banco Itaú, elas manuseiam ainda o sistema operacional de mainframes. Tá? Então, essa parte do histórico, apesar de ser uma história do sistema operacional, ela é válida para vocês terem uma visão geral de como vai evoluir e fazer uma previsão de como será a evolução dos próximos sistemas operacionais. Primeiro, geração baseada em válvula, ausência de um sistema operacional, ou seja, você tinha aqui uma máquina, uma aplicação aqui, né? Uma application layer, e aqui vocês tinham o quê? Vocês já tinham um hardware específico para essa máquina, tá? Sem ausência de um sistema operacional. E a linguagem de programação? A linguagem de programação é uma linguagem de máquina bastante tediosa, baseada em zeros e uns, onde essa programação era feita por um especialista. Tá? Segunda geração, inventaram-se os transistores, eram bem menores que as válvulas, esquentavam menos. O uso da linguagem era uma linguagem assembly. Essa linguagem assembly é uma linguagem baseada em mnemônico, enquanto que, vamos dizer assim, uma determinada instrução, que nem essa aqui, tá? Que era baseada numa linguagem de máquina, aqui é uma linguagem de máquina, e aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem uma linguagem que seria o assembly. Na linguagem assembly, então, a gente tinha o quê? Tinha uma instrução como essa. Qual é mais fácil de memorizar? Mais fácil de memorizar é justamente o quê? Uma linguagem baseada aí em texto, né? Que facilita a memorização de cada instrução. Sistemas operacionais do tipo LOT, tipo batch. Esse sistema operacional de tipo batch, o que é um sistema batch? Um sistema batch é o sistema onde você submete, onde você põe para executar vários programas ao mesmo tempo, um atrás do outro. Então você coloca programa 1, programa 2, programa 3 e vai colocando o quê? Vai colocando a ordem como esses programas serão executados. Bom, terceira geração seria a geração dos circuitos integrados. Houve já então a parte da multiprogramação, onde vários programas são executados num sistema de computação. Existe o conceito, a inserção do conceito aí de time sharing, onde o sistema de computação é compartilhado com vários programas, né? Um sistema de computação como esse aqui, ele pode ser compartilhado com vários programas ao mesmo tempo.
Tá? E um exemplo de um sistema que é dessa época da terceira geração, o sistema OS 360, que já é um sistema onde eu já trabalhei. Eu trabalhei com esse sistema operacional, OS 360, que foi um dos primeiros sistemas operacionais que surgiram e que, apesar de ser de 1980, eu já trabalhei bem depois de 1980, mas os sistemas operacionais evoluíam em menor escala do que se evolui hoje em dia. Assim, então, tive a experiência de trabalhar com esse sistema. Bom, finalmente, então, a gente tem a quarta geração de sistemas operacionais. A gente tinha um circuito integrado em larga escala. Surgiu o quê? Surgiu os primeiros sistemas operacionais que a gente está utilizando hoje em dia, que é o Microsoft DOS e o Windows, né? Então, Microsoft DOS, esse aqui era o quê? Esse aqui era textual, né? Puramente textual, enquanto que esse aqui era baseado o quê? Baseado num sistema que a gente chama de sistema gráfico. Por que gráfico? Porque facilita o manuseio desse sistema. Tá? E, obviamente, a gente não pode deixar de negar também, né, de citar aqui a difusão aí, da internet, que é a rede mundial, onde os computadores são conectados um ao outro. Tá? Bom, quinta geração. Quinta geração é a geração do quê? A quinta geração seria a geração do hoje. Tá? A gente está vivendo a geração dos sistemas operacionais de quinta geração. Essa é a difusão da internet. O sistema operacional com protocolo que a gente chama de TCP/IP, que seria o protocolo da internet. Houve a proliferação aí da internet. E um sistema que a gente chama de uma arquitetura de software chamado cliente-servidor, onde o cliente faz a requisição e o servidor responde essa requisição para o cliente que o chamou. Tá? Existe um sistema de tempo real também. Esse tempo real seria o quê? Seria o sistema onde a gente manuseia um programa que tem um aspecto crítico na questão tempo. Exemplo, pessoal, bem rápido para vocês entenderem o que é um sistema real. O sistema real tem um deadline. Tá? Então, um sensor, por exemplo, de radioatividade, e que detecta a radioatividade, ela tem que o quê? Ela tem que informar o quanto antes, dentro de um deadline de tempo, ela tem que informar que há essa radiação. Sistema de freio ABS, outro sistema de tempo real. Ela vê a frenagem, tem que informar, ela não pode travar e dizer que o sistema não está funcionando dentro daquele tempo. Se não funcionar, é a mesma coisa, não funcionar naquele tempo, é a mesma coisa que não funcionar. Então, isso é o sistema de tempo real. Um sistema cujo tempo é crítico, ele tem que responder dentro de um intervalo de tempo. Sistemas ubíquos, onde você tem uma sala de aula, uma sala como essa, com toda a computação. Uma computação que a gente chama de everywhere, né, em todo lugar. E a internet das coisas, onde as coisas, né, a roupa, o carro, tudo está conectado dentro da internet das coisas. E, finalmente, um assunto novo, também os Cyber Physical Systems, que são o quê? Que são sistemas e, por ser sistemas, por ser software, elas necessitam também de um sistema operacional. Tá? Bom, concluindo então, nessa aula de hoje, a gente abordou os conceitos de sistemas operacionais e o histórico da computação. Voltando aqui para o conceito, qual a função básica de um sistema operacional? Conceituando aqui, o que é um sistema operacional? O sistema operacional é o quê? É um software que tem duas funções. Um conjunto de software tem duas funções. O primeiro seria de fazer interface, o segundo de gerenciar recursos. Que recursos são esses? Recursos como memória, CPU, arquivos, impressoras, dispositivos aí de entrada e saída. Estes slides estão baseados no capítulo 1, tá, da quarta edição de Sistemas Operacionais Modernos, e na próxima aula a gente vai ver, então, os tipos, né, e as estruturas de sistemas operacionais. E a aula de hoje, então, fica por aqui. Muito obrigado.